uma vez a gente tem que vir lamentar uma tragédia brasileira. Na verdade, uma sequência de tragédias brasileiras que aconteceram em período de tempo muito curto e que tem a mesma raiz de problema: a falta de prever o perigo. A gente tem isso na nossa cultura, isso é inegável, e isso acaba sendo refletido também nas pessoas que têm posições de importância, posições que podem influenciar a vida de várias pessoas. A gente não se prepara para o pior. O brasileiro não tem essa mentalidade. A gente tem uma cultura em que é baseada na gente desrespeitar as regras, não que a gente não pense nas consequências, mas a gente não considera como viável a possibilidade do pior resultado do nosso desrespeito acontecer. Claro que existe aí uma dimensão de corrupção, o fato de, no Brasil, os poderosos, sendo do poder público, sendo empresários, eles normalmente não têm que responder pelos problemas gerados, pelos desrespeitos à lei que eles causam. Exemplo claro aí da Vale, que já rompeu uma barreira antes, ninguém foi pra cadeia, não aconteceu nada com absolutamente ninguém. O que acontece? A segunda tá aí. Mas existe um segundo elemento também, que é um elemento cultural. Existe isso no Brasil de não se respeitar regras, porque a gente nunca espera que o pior pode acontecer. Mas a gente vê em contraste, por exemplo, com o país com o qual a gente tem maior proximidade atualmente, que é o Canadá, que a gente mora aqui, quando se trata dessas coisas de respeito a normas de segurança, que aqui não se brinca. Você não coloca a vida do outro em risco. Quantas vezes você já viu imagem de drone aqui no canal? Por quê? Porque são limitadíssimas as áreas onde você pode voar o drone. Porque a gente comprou o drone para usar aqui e depois a gente foi ver as regras para se usar drone no Canadá. E aqui o povo respeita. E a regra é o seguinte: você não pode usar... Agora já mudaram, já deixaram mais difícil. Na época que a gente comprou, você não podia voar o drone a menos de 150 metros de pessoas e prédios. Então a única vez que a gente voou o drone aqui no Canadá, a gente pegou ele e foi num parque que tem lá na casa do Caixa Prego. Bem amplo, entendeu? Cujo perímetro assim daria mais que isso. Não, e mesmo assim, a gente tinha um lago lá, a gente tinha que voar pra cima do lago. Porque se a gente voasse pra cima da cidade, que ficava do outro lado do parque, a gente ia desrespeitar a regra. E aqui o povo não desrespeita. Porque é ensinado que se você desrespeita, você tá colocando a vida do outro em risco, e se o outro desrespeita, vai colocar a sua. Então você tem um pacto informal de respeitar as normas, de todo mundo cumprir e ninguém ser prejudicado. Então você você limita a sua liberdade pra você não atacar o direito do outro. A gente foi fazer arco e flecha, a gente mostrou aqui no canal, a gente teve que fazer um treino de segurança antes, tem a hora de atirar, aí tem um sinal. Naquele momento ninguém pode fazer nada, porque tá na hora da galera buscar as flechas que estão nos alvos. Aí você volta, tem mais um tempinho, tem mais um sinal, limpa a pista e aí pode atirar. Paranoico, parece bobo, sabe? Parece bobo, parece um excesso de zelo, um excesso de cuidado, mas é tudo porque pra ninguém levar uma flechada. Eles calculam que não vale a pena você correr o risco. A gente conhece um brasileiro que mora aqui, ele é agente de segurança, ele trabalha com segurança e ele vai num ringue de tiro, né, no estúdio de tiro, não sei qual é o nome, pra praticar. E aqui existem, tipo assim, tem normas estaduais de como você tem que se comportar lá dentro. E uma das normas é que você não pode apontar a arma, em hipótese alguma, pra uma determinada direção, que acho que é na direção onde estão as pessoas. Ele tava com a arma desmontada pra limpar. Tipo assim, não é que o pente tirou que pode ter uma bala na agulha, não. Ela tava desmontada. Ele foi e apontou o cano da bala. Vazio ou desmontado? Desmontada. Sem gatilho. O cano da arma. Ele apontou sem nada dentro. Só o cano. Ele apontou pro lado que não podia. O cara do estúdio lá do ringue de tiro chegou pra ele, ó: se você fizer isso de novo, você não pisa mais aqui. Tipo assim, deu uma carcada nele. Ah, mas tava desmontado. Não interessa. Qual que é a norma? A norma existe pra ser respeitada. Norma de segurança aqui é um treco, tipo... minha religião, normas de segurança. Estamos pensando muito nisso, nessas diferenças, por conta da notícia do incêndio no Ninho do Urubu, em que 10 garotos jogadores da base do Flamengo morreram. Vocês estão a par da notícia. É uma tragédia que poderia ser evitada. O lugar onde eles estavam, o container onde eles estavam, não tinha preparação para a sobrevivência desses garotos. Muita gente, mas a culpa não é do clube, ou a culpa é da prefeitura. É um combinado de culpas. Aqui no nosso prédio, por exemplo, no nosso apartamento, tem vários sensores de fumaça e tem várias saídas de ar. Por quê? Porque tudo aqui é inflamável, é tudo feito de madeira e papelão. Se acontece uma faísca, vai pegar fogo. Eles sabem que vai pegar fogo. Então o prédio é obrigado a colocar os dispositivos para evitar que você morra queimado. O incêndio vai acontecer. Isso acontece no Brasil e acontece no Canadá. As pessoas sabem que o incêndio vai acontecer. Só que você tem ferramentas para que a vida não se perca. Só que isso
demanda investimento. Na ordem de prioridade, provavelmente deve ter muito prédio no Brasil que não respeita as normas de segurança, porque na ordem de prioridade, os caras não consideram uma prioridade alta e economizam dinheiro ali. Aqui é tipo, o sistema de alarme é central e a gente não pode desligar por lei. Se detectarem fumaça, liga direto pro corpo de bombeiro, apita um alarme no prédio inteiro e todo mundo segue o procedimento de segurança para sair do prédio. Se tem alguma ameaça de terremoto em algum lugar e há um risco de ter uma tsunami, soa uma sirene. Desenvolvem pesquisa, eles montam uma equipe para monitorar tudo, para ter tempo de avisar as pessoas para que as vidas sejam salvas. Aqui, a mentalidade diferente no Brasil é que aqui as pessoas estão preparadas. Elas sempre pensam que pode acontecer o pior. De vez em quando eles testam os alarmes de tsunami, tipo assim, não tá acontecendo nada. Aí disparam o alarme susto no coração das pessoas, cara. 7h30 da manhã. Não, a primeira vez que disparou eu não sabia. Não vou morrer. E aí Isso começa é um teste. Porque na cabeça do canadense, uma hora vai ter um desastre natural. Então, o que ele pode fazer para se preparar, ele faz. A gente já passou por tanta tragédia, né? No Rio de Janeiro, na mesma semana, teve o tufão no Rio de Janeiro. É todo ano que acontece. Todo ano acontece enchente e deslizamento. Tá ficando pior, os fenômenos naturais estão ficando mais intensos, mas sempre se soube que nessa época se chove muito no Rio de Janeiro e vai ter enchente. O que o prefeito faz? No ano passado ele cortou em 70% o investimento em prevenção de enchente. E o Brasil deu umas sortes, tá? Perto do que outros países enfrentam, não tem muitos problemas naturais. Se você pensar que aqui, numa época do ano, só de você ficar do lado de fora muito tempo você pode morrer, a prefeitura aqui tem que criar um monte de serviço, abrigo pra população de rua, porque senão o povo morre. Congelado. Tá no meio de uma falha geológica, o Japão também tá no meio de uma. O Chile. Então, o Chile, se você quiser pegar outro país em desenvolvimento também, os problemas que esses países têm em termos de tragédias que não podem ser evitadas, nós não temos. O Brasil não tem. O Brasil tem chuva, é uma coisa difícil, mas não é uma coisa naquela proporção. É mais fácil você lidar com a prevenção das enchentes do que com a prevenção de um terremoto. E a gente não faz isso. E não é porque o Canadá é mais inteligente ou as pessoas são diferentes. As pessoas são as mesmas. Quando a gente fala aqui dessa coisa cultural do Canadá de se prevenir, não é que o canadense é um ser iluminado. Não. Não é que ele é um elfo de Valfenda, entendeu? E ele tem uma visão melhor das coisas. Ele é não. exatamente igual você e eu. É porque foram anos, foram décadas de gente fazendo coisa errada. Se você pegar aqui a história de British Columbia, esse lugar aqui era o Velho Oeste canadense. O lugar que era brutal a vida aqui. Foram décadas do governo multando, agindo pra punir a galera que desrespeitava as regras, colocava a vida dos outros em risco, e aí você cria essa cultura. Agora você tem uma cultura, a galera já faz sem pedir. Depois de tanto tempo punindo a galera, isso entra na cultura do povo, como entrou aqui na do canadense, mas a questão é que foram décadas punindo gente, mostrando a força da lei pra quem desrespeitava qualquer coisa. O problema no Brasil é que a gente ainda tá no que era o Canadá 100 anos atrás. A gente ainda tá numa era de descaso. E como não existe a punição do governo para construir essa cultura de se você não respeitar a norma de segurança, você tá lascado, o Brasil não sai desse estado. A última coisa em que empresários e políticos vão pensar é na segurança do povo, porque o povo é descartável. Porque a gente tem outra cultura também, que é uma cultura de desvalorizar o ser humano. A família que perdeu o ente querido vai sofrer para sempre, aquela família vai sentir a falta do ente para sempre, mas a morte delas é meio que sublimada pro resto da sociedade, porque morrem muitas pessoas, elas não criam um impacto de mudança dessa cultura. E o brasileiro esquece das tragédias. Eu acabei de ler aqui agora, por exemplo, que os peritos estão investigando se no miolo das placas que revestiam os contêineres dos garotos do Flamengo tinha a mesma espuma que pegou fogo e foi responsável pela tragédia da Boate Kiss, que foi há pouquíssimo tempo atrás. Tudo bem, tava dentro agora das placas, não tava revestindo por fora, mas o perito que se pronunciou na matéria que eu li falou o seguinte: essas placas com esse recheio dessa espuma tóxica, tudo bem colocar no escritório onde as pessoas vão estar acordadas e prontas para, caso haja um incêndio, reagirem e saírem do lugar. Se estão num dormitório onde se prevê que as pessoas estejam dormindo e que não há um tempo de reação tão rápido, você não usa. E é por isso que você tem estado e você tem prefeitura para fiscalizar e tudo mais. Então, quando ou a prefeitura não fiscaliza, ou não pune, ou o clube é fiscalizado, mas não obedece o critério para ser aprovado e tudo mais, aí você cria essas condições bizarras em que pessoas perdem a vida e aí?
Quanto tempo a gente vai levar pra esquecer e acontecer outra tragédia? Faz 3 anos que aconteceu Mariana. 3 anos é um tempo muito curto pra que a gente simplesmente permita que novamente essa tragédia se repita. Tá todo mundo agora sendo investigado. Tá sendo investigado Brumadinho, o Flamengo vai ser investigado. Depois que a tragédia acontece, começam as investigações. E a gente não tem esse esforço na prevenção das tragédias. Isso que precisava mudar pra gente não continuar vivendo essa tragédia brasileira que parece que não acaba. A gente tá aqui no Canadá agora, obviamente, a gente já não tá sujeito a esse tipo de responsabilidade que a gente tá vendo hoje no Brasil. Todo país tem as suas responsabilidades, mas aqui numa escala muito menor do que acontece no Brasil. Mas obviamente que a gente tem a preocupação, primeiro, porque é nosso povo, e depois porque a gente não quer que isso aconteça com um familiar nosso. Amigos e pessoas que a gente conhece, porque, tipo, essas pessoas que morreram são familiares, são amigos, são filhos, conhecidos, filhos, enfim, de alguém que tá sofrendo com isso. A gente não quer estar no lugar dessas pessoas. A gente acha que essas pessoas não deveriam estar no lugar em que elas estão agora. Espero que essa cultura mude um dia, que o povo, de fato, comece a cobrar e que o poder público comece a punir. Porque só assim, sinceramente.